Questão 59. Demonstra que f é contínua em A se e somente se limite de f de A mais h quando h tende a zero for igual a f de A. Então, vamos lá, ver como é que a gente faz isso. Então, demonstrar isso aqui, né? F é uma função contínua em x igual a A, se e somente se limite de A mais h quando h tende a zero for exatamente igual ao f de A. É muito importante esse resultado que a gente vai usar para demonstrar a continuidade das funções trigonométricas. Muito bem, então como é que a gente faz isso, hein? Vamos fazer a parte talvez a mais simples, né? Se f é contínua em x igual a A, então isso aqui acontece. Então, vamos lá, aí. Vamos ver o que a gente faz aqui. Se f é contínua em x igual a A, então, olha só o que acontece. Então, o limite de f de A mais h, quando h tende a zero, é igual a quê? Agora eu vou usar a hipótese de que f é contínua. Olha só, se f é contínua, conforme nós vimos em uma das propriedades das funções contínuas, limite de f é f do limite. Eu posso inverter aqui. O que eu quero dizer com isso? Ó, se f é contínuo, então limite de f de g de x, quando x tende a A, f é contínua, eu posso escrever assim, ó, f do limite de g de x quando x tende a A. Se esse limite aqui de g de x quando x tende a A existe, tá? Então estou pensando nessa propriedade. Aqui no meu caso, quem vai fazer o papel da função g é o A mais h. Então aqui eu posso escrever f do limite quando h tende a zero, de quem? De A mais h. Bom, o que mais agora? Esse limite aqui é fácil da gente calcular, né? Porque A mais h, né, é um polinômio na variável h. A variável aqui é h, o h que está tendendo a zero. É um polinômio na variável h. E para a gente calcular o limite de um polinômio, basta substituir a variável aqui, que no caso é h, por zero, né? Então vai ficar o quê? F de A mais zero. Opa, e A mais zero é A, né? Então isso aqui é o F de A. É a primeira parte, ó, já está pronta. Verdade? Então o que a gente mostrou? Se f é contínua, então o limite de f de A mais h quando h tende a zero é exatamente igual ao f de A. Bom, agora vamos pensar na volta. Vamos lá. O que eu tenho que mostrar agora? Se isso aqui acontece, né? Então f é contínua em A. Dizer que f é contínua em A significa que para todo epsilon, né? Isso aqui que eu tenho que mostrar. Para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior que zero, tal que zero menor que módulo de x menos A, que é menor do que delta, implica módulo de f de x menos f de A menor do que epsilon. Essa aqui é a definição de limite de f de x quando x tende a A igual a f de A, né? Mostrar que f é contínua em x igual a A significa mostrar que o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Ou seja, para todo epsilon maior que zero, existe um delta que cumpre essa condição. Muito bem, muito bem. Então tá, vamos lá. Então, inicialmente, seja epsilon maior do que zero, um real dado, né? Seja epsilon maior do que zero, um real dado. Agora já vou usar a hipótese, hein? Como limite de f de A mais h quando h tende a zero é igual a f de A, como isso acontece? Existe um delta maior do que zero, vamos passar para cá, um delta maior que zero, tal que acontece o quê? Estou pensando agora na definição de limite aqui, tá? Tal que acontece o seguinte, zero menor que módulo de h menos zero, a variável aqui é o h, tá vendo? E o nosso a da definição aqui é o zero, então vai ficar h menos zero, que é o próprio h, né? Vamos colocar aqui só h. Zero menor que módulo de h, que é menor do que delta,
implica módulo de f de A mais H menos f de A menor do que epsilon. Pronto, estou usando apenas a definição de limite aqui, né? Estou usando a definição de limite, né? Se esse limite de f de A mais H quando H tende a zero é igual a f de A, significa isso aqui. Dado esse epsilon maior que zero, existe um delta que cumpre essa condição. Zero menor que módulo de H menor que delta, implica nisso aqui. Muito bem. Agora eu acho que é questão só da gente reescrever isso aí, né? Aí agora a gente faz uma convenção. Vamos convencionar que o H é x menos A. Assim, ó. Fazendo H igual a x menos A, podemos escrever, ou temos o seguinte, ó. Agora no lugar de H eu vou colocar x menos A. Fica assim, ó. 0 menor do que o H, que é o x menos A, que é menor do que delta, implica módulo de quem? F de A mais H. Ó, olha para cá. Aqui tem o H igual a x menos A. O que vai ser o A mais H? Passa esse A aqui para o primeiro membro, vai ficar o quê? Ó? A mais H igual a x. Então aqui vai ficar F de x menos F de A menor do que epsilon. E aí acabou, né? Por que acabou? A gente considerou um epsilon maior que zero qualquer e mostrando que existe um delta, aquele ali mesmo, que cumpre essa condição. Zero menor que módulo de x menos A, que é menor que delta, implica f de x menos f de A menor do que epsilon. Bom, isso mostra que limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A, vírgula, ou seja, f é contínua em x igual a A. F é contínua em x igual a A. Um resultado teoricamente simples, mas muito importante, conforme nós vamos ver aí no próximo exercício.